Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Palavras da Alma, com a professora Gelsinete Maria Rodrigues de Souza. Hoje vai ser um episódio especial porque tem a ver com a minha área, que eu faço ciência da computação, e creio que a bagagem intelectual da professora vai acrescentar muito. Que apesar de eu fazer ciência da computação e ser da área de sistemas de informação, hoje está em excesso muito isso, na informação, mas tem pouca comunicação. E a gente tem aqui uma mestre em comunicação. Então, Gelsinete, poderia me falar como que você está, primeiramente, e depois como que é a sua formação em comunicação? Graças a Deus, eu estou muito bem. Estou muito feliz por fazer este trabalho com você, Rony, que é muito inteligente, e eu estou muito feliz porque estou fluindo também nessa nova área de inteligência artificial, nessa sua área de computação. E isso só faz me acrescentar muito essa relação. Eu tenho 75, você é um menino, então eu estou aprendendo o que eu aprendi no passado e o que vocês hoje estão sendo envolvidos nesse mar de tecnologia. Então, vou introduzir a todos aqui o tema do episódio de hoje. O tema é comunicação humanizada nas redes sociais. Então, esse é um dilema muito grande, né, professora? Porque hoje em dia a gente tem tanto acesso à comunicação. Hoje aqui a gente pode falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, né? Que 50 anos atrás era basicamente impossível. Esse acesso à comunicação está muito fácil. Só que a gente acaba sendo refém dessas ferramentas de comunicação de hoje em dia. Então eu vou abrir aqui as perguntas com a reflexão sobre os humanos que estão atrás da tela. Professora, o que significa para a senhora comunicação humanizada e como ela se diferencia da comunicação utilizada nas redes? Olha, comunicação, nos outros episódios eu deixei bem claro. Comunicação significa comunhão, pôr em comum, consenso. Tem que existir consenso. E estas comunicações nas redes sociais estão perdendo o consenso, estão deixando de ser humanizada, porque as pessoas, o egoísmo, o egocentrismo está funcionando de uma forma terrível. Humanizar, o que é humanizar? É o querer o bem para mim e para os outros. Humanizar é o amor que Jesus ensinou, amar o próximo como a ti mesmo. O que eu quero para mim, não quero para o outro. Então, o que está acontecendo é muitos conflitos, é muita arrogância, é as pessoas querendo aparecer, querendo ser mais do que os outros. Todos nós somos diferentes. Coloque isso na mente. Então, o que é a comunicação humanizada? Nem toda comunicação é humanizada. Aquela comunicação que nós queremos agredir, que nós queremos ludibriar, sair da verdade, isso não é comunicação humanizada. Todo fato narrado de uma forma mentirosa, porque a gente tem que colocar as palavras, não fake news. Não é fake news, é mentira mesmo. Vamos colocar para o português a realidade. Começa a humanização pela verdade. Então, todos entendam o que está sendo dito. Muitas vezes estão colocando de língua estrangeira nomes, dizendo para enganar, para ludibriar. Então, a humanização é a simplicidade. O menos é mais. Boa resposta, professora. Apesar de a gente ter começado esse projeto no canal no YouTube há pouco tempo, a senhora já criou uma página no Instagram com o mesmo nome, Palavras da Alma, nas redes sociais. O que motivou a criar esse projeto de poesias, de espalhar sua obra nas redes sociais? Quando nós passamos uma vida de luta, de trabalho e que amamos o que fazemos, nós temos um compromisso social. Então, meu compromisso social é o quê? Divulgar fé, alegria, paz, amor, harmonia, que é o objetivo, ou que pelo menos deveria ser o objetivo de todo ser humano. Que cada ser humano mais feliz,
cada ser humano mais feliz, o mundo vai se tornando cada vez mais feliz. Mas hoje, esta concorrência de quantas pessoas eu tenho nas redes sociais, quem é mais, quem tem menos, fica como se fosse uma guerra. Não é mais nem menos. É o conteúdo que você está passando que é importante. O conteúdo para fazer você crescer e os outros crescerem. Isso é que é importante. Como o Pierre Well, no livro O Corpo Fala, é que nós temos que ter delicadeza nos gestos do corpo, da alma. Então, passar paz para o mundo, passar harmonia, felicidade e não criar uma guerrilha, porque o campo das redes sociais estão virando uma guerrilha. E nós não queremos guerra, nós queremos paz. Como eu falei, esse episódio vai ser um pouquinho diferente, porque vamos apresentar alguns conceitos e alguns dados estatísticos. Primeiramente, vou falar sobre a comunicação humanizada. A comunicação humanizada envolve escuta empática, linguagem inclusiva e diálogo aberto. Bruno Patino, que publicou em 2020 um artigo, afirma que as redes sociais favorecem conteúdos extremos, dificultando a escuta. Então, esse é um dado que a gente pode ver claramente nas redes sociais do jeito que funcionam os algoritmos hoje em dia, né? E um dado do relatório digital de 2024 fala que o Brasil possui 131 milhões de usuários ativos nas redes sociais, com uso médio de 3 horas e 46 minutos por dia. É muito tempo, né, professora? É basicamente o tempo do meu curso, que é 4 horas por dia, é o tempo que o pessoal gasta nas redes sociais. O que a senhora tem a falar sobre isso? Justamente o que eu falei anteriormente. A comunicação tem que ter o transmissor, o receptor, o feedback. Os dois se entenderem entre si o que o outro disse. Transmissor tem que ter o canal, que no nosso caso aqui é a internet. Então, mas o que é que está acontecendo? Está havendo só o transmissor, os outros estão interpretando do jeito que desejam e que querem. Muitas vezes, uma comunicação clara, ela é deturpada por um e por outros, de acordo com as suas ideologias, de acordo com os seus interesses, de acordo com o que vai ganhar com isso. Então, comunicação não é dinheiro, comunicação não é lucro, comunicação é humanização. E o que é humanização? Escuta. Hoje, a carência mundial de ser ouvido é imensa. Entre crianças, adolescentes, adultos, idosos nem se fala. Ninguém quer ouvir, ninguém tem paciência de ouvir, ninguém tem paciência de ler, ninguém quer ler mais um livro, porque é só tudo em segundos, em minutos, né? Então, quando Pierre Well dizia o corpo fala, mesmo que você não diga nenhuma palavra, mas quando você olha para uma pessoa, a forma dela gesticular, de andar, ela já está falando. A linguagem já está se comunicando. Os olhos falam. Quando uma pessoa está dizendo para o outro assim, eu amo você, quando é falso, todo mundo sente, tem que saber sentir, tem que saber ouvir o que ele está dizendo. Você tem que olhar para a pupila dele, porque quando diz eu lhe amo, a pupila dilata. Tem reações no organismo. Então, as pessoas estão usando a palavra com falsidade, com hipocrisia. E a palavra pode matar. A palavra é uma arma. Quantas pessoas estão morrendo, quantos cânceres estão aí, porque pessoas grosseiras botam o outro para trás. Quantos esposos, você está horrível, aquilo fica repercutindo na mente da criatura e ela com aquilo na mente e ouvindo só palavras grosseiras. Então, isso mata. Então, você é responsável pelo que você lança, por essas sementes de bem ou de mal. Quando você pode erguer uma pessoa através da sua palavra, através de uma bênção, que Deus te abençoe, que Deus te dê tudo de bom. Você dizer, como tem em Filipenses na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, não porque você é tal, mas porque Deus está com você. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você coloca dentro de você a força de Deus, a força que Davi, como Davi vencia aquelas batalhas,
Ele vencia porque ele orava, ele rezava os salmos, ele tinha aquela força, ele sabia que na frente da sua batalha estava Deus. Então isso tudo é a comunicação metafísica. Ele se conectava com Deus para dar força, para dar coragem a ele. E ele vencia as batalhas, como nós também, cada dia, ao levantarmos, nós estamos, um dia é uma batalha. Você chegar no fim daquele dia com vitória, aquilo ali você venceu, mas para isso você precisa amanhecer na comunicação metafísica. Senhor meu Deus, coloca Deus na frente. Tu és aquele que me leva à vitória. Então você já se levantou dentro, fortalecendo o seu eu ontológico, o seu eu espiritual. Então você se torna forte. Mas hoje, o que é que nós estamos vendo? Nas escolas não pode ter mais religião, não pode mais rezar o Pai Nosso, não pode isso. No meu tempo, que é esse meu tempo é esse também, mas no meu tempo, quando eu era menor, a gente rezava, todo mundo era aquelas filas, aí rezava, pedindo a orientação para o dia. Depois cantava o hino local do município, o hino do país. Então isso fortalecia as pessoas, fortalecia o espírito. O que está acontecendo? Pessoas querendo ser cachorro, querendo ser galo, querendo ser cabra. O que é isso? O que é isso? Pessoas chorando por causa de um bebê reborn. O que é isso? Já que a professora falou de como que tá o mundo hoje em dia, né? Tá todo mundo meio perturbado. E a gente percebe isso no clima geral das redes sociais. E vamos entrar aqui num bloco de perguntas relacionadas aos riscos que essas redes sociais causam. Professora, as redes sociais podem contribuir para o adoecimento emocional para você? E como nós estamos numa sociedade doente, a sociedade está num grau muito forte de doenças, não só físicas como mentais. Quer dizer, as físicas são oriundas já das mentais. A insegurança das crianças, a insegurança dos jovens, quem fica muito tempo, muitas horas ligados aos celulares, está sendo provado hoje e comprovado cientificamente que a mente dessas crianças está ficando doente. Então, o que é que acontece? Muitas crianças estão falando tarde, não aprendem a falar. Às vezes, 2, 3 anos ainda não falaram, porque ela pensa que aquela caixinha chamada celular, ali é o meio de comunicação dela. Os pais colocam para lá, deixam eles naquilo, e ele não tem o diálogo do amor, do abraço. Você tem que dizer que ama. O pai, a mãe, o tio, a tia, a avó, as pessoas que cercam a criança têm que mostrar amor. Dizer, eu te amo. Não, mas ele sabe disso. Não, não sabe. Até os adultos têm necessidade de ouvirem, de serem abraçados. Um abraço cura, um abraço verdadeiro, não um abraço falso. Um abraço verdadeiro cura. Você é ótima, você é maravilhosa, eu te amo, eu te amo. As pessoas têm coragem de dizer que odeiam. Eu te odeio, ódio, cheio de ódio. Agora, não tem coragem de dizer que ama. Por quê? Tem que dizer, eu te amo. Tem que dizer para os alunos, eu te amo. Eu digo, no meu tempo que eu ensinava e passava muita matéria, que antigamente era no quadro, e passava matéria e escrevia, reclamavam que eu era Caxias, era professora Caxias, aí reclamavam. Aí eu dizia assim, estou dando matéria porque eu quero que vocês passem no concurso, nos concursos da vida, quando vocês forem fazer. Então eu tenho minha obrigação, é meu dever da matéria. Aí eu dizia, eu te amo, faço isso porque eu te amo. Aí teve uma que um dia disse assim, é que o negócio de amor, a gente se atola, não tem fim de semana, que é muita matéria. Eu digo, é porque eu te amo. Então, amar é a coisa mais importante que tem. O amor verdadeiro, que hoje está sendo perdido. As pessoas só pensam em beleza física, mas não pensam que a beleza está no amor, está no carinho, está no afeto. E isso é comunicação verdadeira. O restante é informação, a maioria das vezes doentia, concorrência. Para que uma pessoa está concorrendo com outra? Cada um é de um jeito. Uma tem uma beleza de um jeito, outra tem a beleza de outro. Então não tem ninguém que zombar de A, nem de B, nem de C. Porque cada um é único e exclusivo. Único e exclusivo. Dr. Alex Carrel, um livro que foi um best-seller, né? Ele falava, o homem, naquele tempo, olha, não sei quantos anos já esse livro,
o homem está se tornando um estrangeiro no mundo que criou. Hoje, o que eu aprendi com ele neste livro maravilhoso, O Homem, Esse Desconhecido, que foi um best-seller, este foi a coisa mais maravilhosa, uma das coisas maravilhosas que caiu na minha vida foi este livro. E o que ele dizia naquele tempo, hoje eu vejo, o homem está um estrangeiro no mundo que criou. Não se comunica, não existe, a comunicação caiu, o feedback caiu. Informação não é comunicação. Gostaria somente de acrescentar um pouquinho na fala da professora, né? Queria fazer uma reflexão, porque quando a gente está pessoalmente, se comunicando pessoalmente com as pessoas, quando a gente faz um ato de amor, dá um elogio para uma pessoa, isso é positivo, isso gera um engajamento quando você está pessoalmente. Só que quando a gente está virtualmente, né, nas redes sociais, quando você faz um elogio, você não é tão notado assim, mas quando você xinga uma pessoa virtualmente, você acaba gerando engajamento. As pessoas com raiva do que você falou vão lá e lhe respondem. Mas se for pessoalmente, se você fazer um ato agressivo, as pessoas vão ter repulsa com você. Então, a professora acabou de falar isso, que a comunicação pessoalmente tem o transmissor, o receptor e o feedback. Pessoalmente, a gente tem esse feedback que acaba acrescentando aos atos positivos, faz os atos positivos serem engajados. Só que como na rede social não tem esse feedback, você só fala e você só escuta o que os outros falam, lê o que os outros falam e você só fala. Mas também não tem esse feedback. Isso acaba engajando só as coisas negativas, infelizmente, da comunicação, né? Vamos partir para uma parte que a professora também já falou, mas eu queria que ela detalhasse mais um pouco. Como o excesso de estímulos afeta a espiritualidade e a escuta interior? Todos nós necessitamos do silêncio. O silêncio também é uma forma de comunicação. Muitas vezes você está sozinho em casa, agora acompanhado de livros, e está tão feliz ouvindo uma música, feliz, ouvindo com paz, sentindo paz no coração. Ter alguém não é ter alguém físico junto de você, não. Às vezes você está num restaurante cheio de amigos e está se sentindo só, totalmente só. Muitas vezes as pessoas estão a beber ou alcoolizadas ou sem um diálogo que não está dentro da sua caixinha, dentro da sua esfera, daquilo que você acredita. Então você está só. Então, você, para estar acompanhado, não precisa. Você foi chamado, teve um convite para sair com os amigos. Você tem que ver qual o melhor. Ficar em casa, com meus livros, com as coisas que eu gosto de fazer, me sentindo na minha interiorização, mergulhando dentro de mim. Ou é melhor sair com este grupo? Você tem que questionar o que é bom para você. O que é bom para o outro não é bom para você. Entendeu? Mas as pessoas querem, para ser moderno, tem que estar no barzinho, tem que estar conversando, tem que estar dançando mesmo sem vontade de dançar. Isso não é o certo. Isso não é o certo. Isso você tem que aprender a se amar. Fazer aquilo que você gosta de fazer. E não fazer o que os outros querem que você faça. Hoje, os jovens, para ser moderno, fazem coisas terríveis, prejudicando a si mesmas. Às vezes não quer beber, o outro, não, mas toma só esse golinho, ai, toma mais esse gole. E ele não é de beber, entendeu? Não, eu não quero beber, eu estou com vocês, mas eu não bebo, eu não faço. Você tem que fazer o que você gosta e o que é bom para você, e não o que os outros querem que você faça. Então, a comunicação tem que ter verdade. Mas primeiro a sua verdade. A sua verdade não é o do grupo, não é o que eles querem. A sua verdade é você ser sincero o que é bom para você. O que lhe traz felicidade, o que traz felicidade para a sua família, o que traz felicidade para os seus. E não se magoar, o outro ficar com raiva, porque quer que você faça, lhe coagir, porque isso é coação. Os métodos de ação sobre a conduta humana, coação, sugestão e persuasão. A coação gera o medo. A influenciação ou sugestão gera o entusiasmo. Você está entusiasmado naquela hora, mas depois você às vezes se arrepende. O mais certo de todos eles é a persuasão. A persuasão atinge a razão. Se você não quer aquilo, não.
minha razão está me dizendo que eu não devo fazer isto. Então você tem que ser fiel a Deus e a você em primeiro lugar. Então nós terminamos esse bloco sobre os riscos das redes sociais e vou também trazer o dado que a professora falou e eu vou complementar. 47% dos jovens brasileiros relatam ansiedade após os usos de redes sociais. Estudo do Deloitte de 2023. É um conceito também muito importante que todos deveriam saber para poder saber como se portar nas redes sociais, é a da economia da atenção, do Herbert Simon, que diz que o excesso de informação consome a atenção, tornando-a um recurso escasso. Então você tem que saber administrar muito bem o seu tempo para você saber ser uma pessoa produtiva, ser uma pessoa útil, ser uma pessoa ativa na sociedade e não se deixar ser levado pela lógica das redes sociais, né? Então, o último bloco a gente vai chegar com uma solução ou sugestões, pelo menos, né? Como que a comunicação pode curar e conectar as pessoas. Como a professora é da área de comunicação e eu sou das redes sociais, a gente vai tentar pegar dicas das duas áreas para poder fazer o convívio da gente em redes sociais ser um pouco mais ameno, né? Então, professora, uma mensagem verdadeira ainda pode transformar mesmo em meio ao ruído digital? Claro, a palavra é cura. Uma palavra que leve a pessoa realmente um mergulho dentro de si mesma, ela é cura, ela é transformação. É o único caminho que nós podemos realmente nos renovar, reiniciar, nos conectar com o que é certo, com o correto, que nos vai trazer felicidade. Então, como a própria Bíblia, se você ler os Salmos, os Provérbios, ali está a essência da felicidade. Porque ali fala tudo o que está acontecendo no mundo atual. Tudo o que está acontecendo com essa maneira tóxica que está acontecendo com a comunicação, ali já fala, já ensina o respeito. Hoje ninguém fala em mandamento da lei de Deus. Mas se você vê os 10 mandamentos e você procura seguir os 10 mandamentos, amar a Deus, por quê? Onde tem a nossa origem. A nossa origem energética. Faço o homem à minha imagem e semelhança. Então nós somos energia. Compreender que nós somos esta energia. Compreender quem somos. O grande problema do mundo atual é que retiraram o homem espiritual, o ser espiritual. Retiraram a vocação. Então, como é que pode? As pessoas estão querendo ser animais, estão querendo ser árvores. Quer dizer, não tem alma? Não acredita que há uma energia nele? Então, vai ser o quê? Então, os animais são lindos, são maravilhosos, mas eles são animais. Nós somos animais? Somos, mas outra espécie de animal. Porque se o homem quisesse ser animal, quer ser cachorro, aquele monte de gente no chão, deitado, querendo ser cachorro, você pegasse um bocado de cachorro forte e colocasse perto dele, não ia dar certo. Então, realmente, a gente tem que ver quem somos nós. Filhos de Deus. Nós somos ser espiritual, social, vocacionado e físico. Claro que nós temos um físico, mas temos que ter essas outras características para realmente ser considerado pessoa. Professora, que conselhos daria para quem quer se comunicar com mais verdade e sensibilidade? Aí a questão é verdade. Você ser verdadeiro. Quanto mais você for verdadeiro, melhor será a sua comunicação. Quando há comunicação virtual e a comunicação face a face, a comunicação, você quando está face a face, você analisa a comunicação corporal do outro. O olhar, o sorriso, a maneira de balançar os braços, tudo isso é analisada. Aí soma. Quando você está comunicando, então soma a linguagem corporal com a linguagem verbal. Já através da internet, dos meios de comunicação tecnológicos, você só faz ouvir. Você não se conecta como um todo. A verdadeira comunicação é o todo. A comunicação humanizada engloba paciência. Só existe comunicação quando nós temos paciência de ouvir o outro até o fim. Hoje,
Quando nós começamos a falar, o outro já corta, o outro já para, o outro já vai na comunicação dele. Então, isso não é comunicação. Um afoga o outro dentro do pensamento dele. Isso é terrível. Isso não há feedback nisso. Nós temos que ouvir o outro até o fim, o que ele tem a nos dizer. Isso é comunicação, para que exista realmente feedback. É como o Pierre e o El falavam, o corpo fala, temos que analisar. Às vezes a pessoa não diz nada. Ele chega, mas a gente sabe que ele está triste. Você sabe que ele está passando por algo. Aí você vai lá com paciência. O que está acontecendo, amigo? Como é que você está? Ele falou alguma coisa? Não, mas você sabe que ele lhe passou uma mensagem. E o que está faltando no mundo de hoje é essa paciência para ouvir o que o outro tem a nos dizer. Para os filhos, isso é prioritário, o pai, a mãe, escutar os filhos, ouvir até o fim o que ele quer nos dizer. Às vezes ele diz, manhinha, aí a mãe, peraí menino, eu tô vendo aqui a novela. Painho, tô aqui, meu filho, ocupado aqui no computador, não tá vendo não? O menino é cortado, é poldado. Então ele outra vez não vai procurar mais nem pai nem mãe para dizer as coisas. Ele vai olhar no Google. O pai e a mãe passou a ser o Google. Então isso é terrível, isso é terrível. Isso é perigoso, porque eles precisam de amor. Muitas vezes trabalhei com crianças excepcionais. Aí chegavam, às vezes dizia, às vezes para dar um reforço, aí pensava, ele tem um problema, ele está doente, ele tem um problema. Eu começava a conversar com a criança sadia, maravilhosa. O problema dela era que ela não estava sendo amada. Ela era amada, todo dia recebia um carrinho, recebia um brinquedo, todo dia chegava com um brinquedo, todo dia. Mas não é doando brinquedos que você mostra amor. Você mostra amor dizendo, manhinha te ama, abraça, você é o querido de manhinha, dá um cheiro, dá um abraço. Então isso é amor e isso é comunicação. Comunicação é amor. Já que já estamos no final, já deu o tempo do podcast, vamos aqui, eu e a professora, elencarmos algumas dicas de como você se comunicar bem através da internet. Apesar de da internet nós não termos esse feedback que temos com a comunicação presencial, nós lemos os comentários dos outros, mas não queremos entender o que o outro fala, e nós falamos e queremos que o outro aceite de qualquer jeito o que nós queremos falar. Nós já supomos que estamos sendo desentendidos pelos outros. Só que aí nessa bagunça toda acaba favorecendo o ódio, e o amor não é. O amor e a verdade da comunicação não é disseminado na internet. Então a minha dica é, não deixe você ser levado pela lógica do algoritmo, porque o algoritmo quer engajamento, e o engajamento é ódio. Então seja verdadeiro, se comunique com as pessoas na internet com respeito e amor ao outro, primeiramente. E você, professora, tem alguma dica para dar para as pessoas sobre o uso da internet? Olha, na vida, comunicação, a dica é verdade e amor. Você ser verdadeiro, ser amoroso, ser gentil, ser educado para com todos e respeitar a opinião dos outros, porque o mundo de hoje não querem respeitar mais não. Eu quero isso, quer que todo mundo pense igual, não. Cada pessoa é única e exclusiva. Nunca existiu um ser igual a você. Isso já no livro de O Homem e Esse Desconhecido que eu citei aqui, de Dr. Alex Carrel, ele já dizia, nós somos um ser único e exclusivo. Que maravilha! Então nós não podemos querer que o outro pense igual a nós. Não podemos. Temos que respeitar cada ser humano. Ficamos por aqui com mais um episódio do podcast Palavras da Alma. Comunicar é acolher, escutar e transformar. A sua palavra tem alma. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Muita paz para vocês. E como o Rony falou aqui, palavra tem alma. Então vamos cuidar das nossas palavras com muito carinho.